Mateus é o primeiro livro, né, do Novo Testamento. E diz assim, capítulo 9, verso 17: Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor, que o Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio para falar conosco. Que tenhamos liberdade para adorar ao Senhor, para ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse capítulo 9, o começo do capítulo 9, Jesus inicia realizando coisas admiráveis, coisas maravilhosas. Jesus inicia, esse capítulo começa com a cura de um paralítico em Cafarnaum. Jesus, atravessa o mar da Galileia, volta para a sua cidade, e ali ele encontra um homem que estava paralítico, deitado numa cama, e Jesus, ao se encontrar com esse homem, Jesus diz para ele: os seus pecados estão perdoados. Jesus perdoa os pecados daquele homem. E diante dessas palavras, diante desses atos, diante daquilo que Jesus apresentava para a sociedade daquela época, os fariseus então começam a questionar Jesus e o seu ministério, dizendo: quem é esse, que começa, ou que tem poder, ou que fala, a respeito de perdoar pecados? Com que autoridade, esse homem começa perdoando pecados? A verdade, irmãos, é que o novo de Deus havia chegado naquele tempo. O novo de Deus havia chegado naquelas terras e muitos não perceberam. O novo de Deus havia chegado e muitos não creram, muitos não viram, muitos não experimentaram aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. E é por isso que a nossa oração é que, apesar de estarmos na igreja, apesar de estarmos num lugar em que os louvores são entoados, onde há oração constante, precisamos orar ao Senhor para que o novo de Deus não passe, mas que ele se cumpra na nossa vida. Para que experimentemos. Porque esse novo de Deus, esse algo novo que Deus quer fazer é primeiramente na nossa vida. É algo pessoal, é algo entre você e Deus. Faz parte de um relacionamento que Deus quer ter conosco. De um relacionamento que Deus começa comigo e com você. O capítulo começa com Jesus falando aquele homem que estava paralítico. Jesus começa dizendo para ele: coragem, animando esse homem. E ele diz, no verso 2, filho, os seus pecados estão perdoados. Os seus pecados estão perdoados. Falamos, aqui a respeito do perdão dos pecados. Os paralíticos, os fariseus não aceitaram aquelas palavras de Jesus. Então, Jesus, para provar aqueles homens que o Filho do Homem tinha poder para perdoar pecados, ele diz àquele paralítico, ele fala àquele homem: levanta, pega a tua cama, vai para a tua casa. E na mesma hora aquele homem é curado. Aquele homem se levanta, ele pega a sua cama, ele vai para a sua casa, ele experimenta um milagre na vida dele. Ele experimenta um milagre pessoal. E é por isso que nós precisamos entender que para o novo de Deus começar na nossa vida, a primeira coisa é: precisamos receber o perdão dos nossos pecados. Tudo começa quando Ele nos aceita, quando Ele nos perdoa, quando Ele estende os seus olhos, as suas mãos sobre nós.
Lemos aqui no Salmo 103, no verso 3, que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, quem sara todas as nossas enfermidades. E Ele continua, querido, perdoando pecados e sarando aqueles que estão feridos. Ele continua trabalhando nas nossas vidas. O novo de Deus também se revela em milagres. O novo de Deus também se revela em coisas novas. Jesus diz: levanta, pega o teu leito, vai para a tua casa. Em outras palavras, para experimentarmos o novo de Deus, precisamos tomar uma atitude, uma ação. Não experimentamos o novo de Deus deitados na nossa cama. Não experimentamos o novo de Deus apáticos, parados no mesmo lugar, aguardando talvez um vento, alguma coisa aconteça. Não. Experimentamos o novo de Deus quando estamos debaixo de uma palavra de Deus. E a palavra de Deus é: levanta, pega a tua cama, pega esse lugar de comodismo, pega esse lugar que te paralisa, pega esse lugar que te humilha, pega esse lugar que faz você ficar no mesmo lugar e volta para a tua casa. Vai para a tua família, vai para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que te amam, para as pessoas que conhecem a tua história. Sabe o que você passou, sabe o que você viveu, sabe que você está experimentando um milagre. Porque não é assim, irmão, se eu chego aqui, você não me conhece, e eu começo a contar a respeito de um milagre, a respeito de algo que Deus tenha feito na minha vida, talvez você pense: mas eu não conheço essa pessoa, eu não sei se o que ele está falando é verdade, eu não sei se o que essa pessoa está trazendo para mim realmente aconteceu. Mas a família sabe, meu irmão. Aquele que está do seu lado, aquele que está junto com você, aquele que faz parte da sua casa, esse sabe o que você viveu, as dificuldades, as lutas que você passou. Então, Jesus diz: volta para casa, porque lá eu vou começar uma nova obra. Jesus, querido, muda a nossa perspectiva quando experimentamos o novo de Deus. Ele muda a nossa visão. Já não andamos mais dependentes dos outros, mas agora nós dependemos da graça e do favor de Deus. Agora nós dependemos de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso. Então, o novo de Deus começa com o perdão dos pecados, o novo de Deus se revela em milagres. Mas a palavra de Deus continua, porque no texto seguinte, a partir do verso 9, a Bíblia vai dizer que Jesus passa na coletoria. E na coletoria ele encontra Mateus, que era publicano, que era cobrador de impostos. E Jesus faz um convite para aquele homem. Jesus convoca Mateus e o chama da sua profissão. E na mesma hora aquele homem começa a seguir Jesus. Os publicanos eram conhecidos como pecadores, eram conhecidos por tirar dinheiro do povo, porque a palavra e o novo de Deus, irmãos, é para aqueles que são considerados indignos de receber. O novo de Deus é para aqueles que são considerados pecadores, para aqueles que estão fora da promessa, para aqueles que não conseguem enxergar uma saída em Deus, uma esperança. São para essas pessoas que Jesus diz: vem, me segue. Vem que eu vou fazer de você agora pescador de homens, como ele falou para Pedro, como falou para os outros discípulos. Vem, me segue, porque agora a tua vida não é mais baseada em riquezas, em abrir mão. Agora você tem que abrir mão do seu status, do seu poder, daquilo que você possui de mais valioso. Agora você tem que me seguir, então você precisa abrir mão. E a Bíblia diz que Mateus, na mesma hora, abriu mão de tudo, da sua profissão, do seu prestígio, do dinheiro que possuía, dos recursos, e agora se tornou um seguidor de Jesus. Queridos, vamos olhar para a nossa vida. Será que nós teríamos coragem de abrir mão de tudo que temos?
de tudo aquilo que nós construímos, se é que construímos alguma coisa para seguir Jesus. Às vezes nós nos apegamos às coisas pequenas, nos apegamos a pequenas conquistas, nos apegamos a coisas materiais, um carro, uma moto, uma casa, nos apegamos a essas coisas. Imagine um homem que tinha uma grande profissão, imagine um homem que tinha muitos recursos. Nós, muitas vezes, não estamos preparados para abrir mão de coisas pequenas, quanto mais das grandes coisas. Para vivermos o novo de Deus, precisamos aprender a abrir mão de coisas que nos custam. Precisamos abrir mão das coisas materiais que muitas vezes nos afastam de Deus. Precisamos abrir mão do status, do dinheiro, do poder, dos seguidores. Precisamos abrir mão de algumas coisas para sermos seguidores de Jesus. Não existe seguidor de Jesus que não tenha aberto mão de alguma coisa. Todo seguidor de Jesus mudou a sua vida. Alguma coisa ele teve que mudar. Alguma coisa foi transformada. Algo de Deus, tocou no teu coração e você disse: isso aqui já não agrada mais a Deus. Então eu entrego. E Deus pode fazer algo novo na sua vida. Deus pode começar algo novo na sua vida, porque você teve coragem. E novamente, irmãos, os fariseus criticam Jesus. Os fariseus representam a velha aliança. Os fariseus representam aquilo que é velho, o vinho velho. Os fariseus representam a lei e a justiça do homem. E eles começam novamente a falar mal de Jesus. Como pode esse homem comer com publicanos e pecadores? Mas preste atenção num detalhe, que esses homens não falaram diretamente com Jesus. Esses homens foram procurar os discípulos de Jesus para falar mal de Jesus. Não é assim, meu irmão? Quando querem falar mal do líder, não falam para o líder diretamente, falam para o subordinado. Quando querem falar mal, de alguém, nem sempre possuem a coragem de falar face a face, mas procuram um seguidor para falar a respeito, de coisas que o mestre fez. E a pergunta, é por que o mestre de vocês come com os publicanos e os pecadores? Qual é a palavra de vocês? Qual é a justificativa para que ele coma, para que ele esteja junto com pessoas tão indignas? E muitas vezes nós recuamos, não somos ou não temos a coragem necessária para defender uma posição em Cristo. E nos tornamos ou somos moldados por esse mundo quando cedemos às perguntas a respeito da nossa posição em Cristo, ou não temos um fundamento para responder a respeito daquilo que Cristo ou que Deus está fazendo na nossa vida. E muitas vezes essas perguntas nos chegam no momento difícil em que não temos uma resposta para dar. E o que o Senhor está falando conosco, meu irmão, é que precisamos ser uma igreja forte. É que precisamos entender que o novo de Deus muitas vezes se faz quando muitos não entendem ou não compreendem o que Deus está fazendo na nossa vida. Que para que o novo aconteça na nossa vida, existe um processo de Deus que precisamos passar. Um processo que Deus começou na vida de cada um de nós. Tem gente que muda de lado facilmente. Tem gente, que quando é confrontado pelas verdades, pelas dificuldades da vida, mudam de lado. Não é assim como disse a parábola do semeador.
uns, em que a semente caiu à beira do caminho, vieram os pássaros, que representam o inimigo e roubou aquela palavra. A palavra muitas vezes é sufocada pelas riquezas, a palavra muitas vezes não tem raiz profunda por causa das pedras, então não gera frutos, não cresce, não amadurece ao ponto de você ter firmeza na sua fé. E o que Jesus está querendo nos ensinar, queridos, é que o novo de Deus se manifesta quando estamos firmes e inabaláveis na promessa de Deus. Porque aqueles que vão confrontar a palavra, a promessa de Deus, vão confrontar os discípulos. Eles vão confrontar você. Eles vão confrontar a sua vida, eles vão confrontar a minha vida. Eles vão perguntar para mim, eles vão perguntar para você a respeito das coisas que Deus tem feito na sua vida. E é por isso que nós precisamos aprender a sustentar uma posição em Cristo, a ficarmos firmes, a permanecermos inabaláveis, a continuarmos crendo. Aleluia. No verso 12 vai dizer que Jesus ouviu aquela indagação dos fariseus. Que Jesus escutou o que aqueles homens estavam perguntando aos discípulos. E Jesus responde que ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. Ele veio para os que estão enfermos. Ele veio, para aqueles que precisam da sua ajuda. E é por isso que você, como servo de Deus, precisa se colocar à disposição daquele que precisa de um milagre, daquele que precisa ter um encontro com Deus, daquele que precisa ouvir a voz de Deus. E o texto do capítulo 9 continua, e no verso 14 a Bíblia vai dizer que agora não são os fariseus que questionam Jesus, mas agora os discípulos de João Batista. Os discípulos de João vão procurar Jesus para perguntar, para entender, para saber por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não. Uma pergunta aparentemente teológica, uma pergunta sincera de um discípulo que pergunta a respeito do jejum. Por que a gente precisa jejuar e os seus discípulos não jejuam? E Jesus aqui começa a responder a respeito do jejum. E ele começa dizendo, olha, se o noivo está presente, todos se alegram. O noivo está com eles, logo eles não precisam jejuar. Mas quando o noivo for tirado, eles também jejuarão. Jesus explica àqueles homens que o fato dos discípulos não jejuarem era somente um momento, fazia parte daquele momento que eles estavam vivendo, porque Jesus estava presente. Mas a verdade, queridos, é que aqueles homens estavam vivendo o novo de Deus. Eles estavam vivendo um tempo novo. E Jesus estava estabelecendo esse tempo novo na vida deles. Logo, eles não precisariam jejuar naquele momento, mas chegaria um novo momento, um outro momento, em que seria necessário o jejum. Então, Jesus começa a responder sobre essa questão do jejum, e ele começa a fazer comparações e parábolas para que aqueles homens pudessem entender que tempo era esse, que momento era esse que eles estavam vivendo, e o que é que Deus estava disposto a fazer na vida deles. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, não estamos dispostos a receber, ou estamos preparados para receber o novo de Deus. Muitas vezes não estamos prontos, não estamos no momento certo.
para receber aquilo que Deus quer fazer de novo na nossa vida. E é por isso que para receber o novo, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto. Será que você pode repetir isso junto comigo? Para receber o novo, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar pronto. Porque Jesus começa a falar a respeito disso, irmãos. Ele começa a falar que não é possível fazer um remendo, de algo novo sobre uma roupa velha. Colocar um remendo novo numa roupa velha. Porque o rasgo iria aumentar ainda mais. E ele começa a falar que também não é possível colocar vinho novo em odres velhos. Só é possível colocar vinho novo em odres novos. O vinho, como nós sabemos, ele é resultado, de uma fermentação. É resultado, de micro-organismos que agem naquela substância, fazendo com que libere gases. E quando um vinho está novo, ele está propenso a liberar mais gases ainda. O odre, que está sendo falado aqui, era um odre feito do couro de um animal. E esse couro, quando ele já estava velho, quando ele já estava curtido, já não tinha mais, como ele crescer, ele já tinha perdido toda a sua elasticidade. Então, se eu colocasse um vinho novo, um vinho que ainda ia fermentar mais dentro de um odre que já tinha perdido a sua elasticidade, esse odre ele ia se romper. Então era necessário ter um odre novo, um odre que ainda poderia aumentar de tamanho e assim ser colocado um vinho novo, um vinho que ainda ia fermentar mais, um vinho que ainda ia interagir mais com aquela vasilha, com aquele odre que estava ali. Queridos, nós somos resultados dessa interação de Deus com você, essa interação do céu com a terra, essa interação do celestial com o humano. Há uma interação de Deus conosco, um relacionamento que Deus quer ter com cada um de nós. Aleluia. Mas perceba uma coisa, o que muda não é a qualificação do vinho, o que muda é a qualificação do odre. Porque o vinho de Deus, ele sempre vai ser derramado novo sobre você. A promessa é de que o vinho seria derramado, um vinho novo. O problema é que nós, muitas vezes, não estamos preparados para receber esse novo. Muitas vezes a nossa mentalidade está velha. Muitas vezes nós estamos crescendo ou estabelecendo sobre um fundamento velho, antigo, como os fariseus, como os discípulos de João, que não entenderam o tempo que eles estavam vivendo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não veio consertar um sistema antigo, irmãos. Jesus não veio reparar um sistema humano. Jesus não veio trazer nem estabelecer algo sobre coisas que você já construiu. Jesus veio estabelecer o novo sobre o novo. Jesus veio colocar o novo sobre o novo homem, sobre a nova mulher. Jesus não veio por causa daquilo que você criou, pelo seu sistema, de crença farisaica, humana, a tua justiça, a sua bondade. Tudo isso, quando nós apresentamos diante de Deus, Ele diz, não serve para nada. Isso é coisa velha, isso é do velho homem, isso é da velha criatura. Ele diz, para que eu possa derramar o novo sobre você, para que eu possa derramar o novo sobre a igreja, para que eu possa derramar o novo sobre os meus filhos, eu preciso de homens e mulheres novas, renovados, transformados. Eu preciso de homens e mulheres que estejam preparados para receber esse novo. Homens e mulheres que tenham uma nova mentalidade, um novo coração.
Homens e mulheres que tenham passado por um processo de transformação. Homens e mulheres que tenham sido renovados no seu interior pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Então Deus começa a derramar sobre nós. Então Deus começa a ter liberdade de ver e enxergar em você alguém que pode receber o vinho novo de Deus. Alguém que pode receber coisas novas de Deus. Aleluia. Jesus veio fazer de nós, Jesus veio fazer de você uma nova pessoa. Mas muito mais do que isso, queridos. O que Jesus está falando para nós é que Ele começa um novo ciclo nas nossas vidas. O que Jesus estava falando para aqueles homens era: eu começo um novo ciclo na vida de vocês. Vocês estão preocupados com o jejum. Vocês estão preocupados em agradar a Deus com o sacrifício pessoal. Vocês estão preocupados em agradar a Deus se sacrificando talvez para alcançar um objetivo. Mas eu quero fazer algo novo. Eu quero começar um novo tempo. Eu quero começar um novo ciclo. Eu quero começar algo novo na vida de cada um de vocês. E talvez, meu irmão, você tenha entrado aqui e tudo que você enxerga são coisas velhas. Tudo que você enxerga na sua vida são coisas do passado. Tudo que você vislumbra são coisas que você já fez, coisas que foram realizadas lá atrás. Mas Deus está falando: eu quero começar um novo ciclo na vida de vocês. Eu quero começar um novo ciclo nesse lugar. Eu quero começar um novo ciclo na sua família. Eu quero começar um novo ciclo na sua vida profissional. Eu quero mudar o seu paradigma. Eu quero estabelecer um novo padrão. Porque foi isso que Jesus veio fazer, meu irmão. Ele estabeleceu um novo padrão de santidade. Ele estabeleceu um padrão de uma santidade que não dependia simplesmente de atitudes externas, mas uma santidade que vinha do coração, uma santidade que vinha do arrependimento, do reconhecimento de que ninguém era capaz de fazer algo para se aproximar de Deus. E quando nós reconhecemos isso, quando reconhecemos que somos falhos, quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que precisamos dessa graça, é sinal de que o novo de Deus chegou na nossa vida. É um símbolo de que Deus já fez de nós um vaso novo. Não é assim que nós cantamos: eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Um vaso nas tuas mãos. E esse vaso, né, esse novo que Deus faz é para ser cheio, meu irmão. Esse novo que Deus faz, esse novo odre que Deus transforma você, é para encher. Porque você tem um propósito em Deus. Será que você pode repetir isso? Eu tenho um propósito em Deus. Nós temos um propósito em Deus. E o teu propósito começa com você sendo cheio por Ele. Sendo cheio da sua graça, do seu perdão, do seu poder, do poder do Espírito Santo. O vinho, né, na palavra de Deus, no símbolo, né, que muitas vezes nos é apresentado na palavra de Deus, é um símbolo de alegria, é um símbolo, né, do mover do Espírito, é um símbolo daquilo que Deus faz na nossa vida, que nos torna felizes e alegres. É um símbolo de novas coisas. E foi assim que aconteceu quando os discípulos, segundo a palavra de Deus, foram cheios do Espírito Santo. Línguas repartidas de fogo vieram sobre a cabeça deles, e a Bíblia diz que eles saíram falando em novas línguas. Eles falavam em novas línguas, línguas daqueles homens que estavam presentes ali. E muitos, quando olharam para o comportamento daqueles homens, muitos, quando olharam para como aqueles homens estavam falando, pensaram: como pode a essa hora da manhã já estarem embriagados, já estarem cheios de vinho? Aleluia! O vinho novo te torna incompreensível, muitas vezes, para o mundo.
O mundo não consegue entender as coisas do Espírito de Deus, a Bíblia diz, porque parecem loucura. Aleluia. E assim, o Espírito Santo quer fazer na sua vida, meu irmão, na minha vida. O Senhor quer fazer algo novo, e esse algo novo é muito maior do que te dar um ano novo. É muito maior do que uma virada de ano, queima de fogos, alegria temporária, bebida, festa, você usar drogas, é muito mais do que isso. Esse novo de Deus na sua vida não dura uma madrugada, uma noite. Esse novo de Deus é o novo para a vida eterna. A Bíblia diz que quando ele vier, e descia do céu, João via uma cidade santa, uma cidade nova, uma nova Jerusalém. E é essa nova Jerusalém que ele quer revelar e trazer para a sua igreja. Ele quer nos colocar lá, nesse lugar novo, nesse lugar que foi estabelecido por Deus, nesse lugar que Deus conhece, nesse lugar que Deus preparou para cada um de nós, nesse lugar onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá pranto nenhum. É nesse lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Num lugar de alegria, num lugar de festa, num lugar de regozijo. Mas para isso, precisamos receber o vinho novo. O vinho da santificação. O vinho da renovação da nossa mente. O vinho que nos torna santos, o vinho, que apesar de escarlate, vermelho, nos torna mais brancos, mais alvos do que a neve, que nos limpa do pecado, que nos limpa da corrupção, que nos livra da mentira, do engano, que nos torna santos como Ele é santo. Eu queria que você desse uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos servir a Santa Ceia do Senhor. Essa noite é uma noite especial, uma noite em que não apenas estamos celebrando a nossa virada, celebrando um tempo, um ano novo, mas nós queremos celebrar com você um tempo novo de Deus na sua vida. Um tempo novo, um tempo em que Deus vai fazer coisas novas. Um tempo em que nós podemos passar com o Senhor. Porque estamos aqui, irmãos, porque cremos que esse Deus já fez na nossa vida novas todas as coisas. Aleluia. E é curioso porque a Bíblia diz que, nesse texto que lemos, que quando Ele nos enche do vinho novo, ambos se conservam. Tanto você permanece, alguém que está cheio de vinho, está cheio da graça de Deus, que permanece sendo útil para um propósito em Deus, como aquele vinho também se conserva novo dentro de você. Há uma interação entre Deus e você. Há uma interação entre o espiritual e o natural, entre os céus e a terra. Há uma interação entre aquilo que Deus fala e aquilo que toca o teu coração. E esse é o propósito de Deus conosco, irmãos. Que nós possamos conservar aquilo que Deus nos dá. E talvez isso seja uma das coisas mais difíceis de experimentarmos hoje. Porque muitos estão dispostos a serem cheios por um momento, a serem cheios por um culto, a serem cheios por uma oração, mas muitas vezes não estamos prontos para permanecermos conservados diante de Deus, para conservar aquilo que Deus derramou na nossa vida,
aquilo que Deus já fez em cada um de nós. Precisamos então clamar ao Senhor. Clamar para podermos aprender dele a conservar o seu vinho novo. Será que você pode baixar sua cabeça onde você está? Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor já derramou sobre nós vinho novo. O Senhor já derramou sobre o nosso coração, Pai, e já fez na nossa vida coisas novas, Pai. Muitas vezes nós nos preocupamos em Te agradar com sacrifícios, nos preocupamos em Te agradar, Senhor, com palavras bonitas, em Te agradar, Senhor, nos martirizando, nos colocando numa posição, Pai, oh Deus, de submissão apenas externa. Nos preocupamos com a nossa roupa, com aquilo que vamos vestir, comer, beber. Oh Senhor, enquanto o Senhor está preocupado com o nosso coração, com aquilo que entregamos para Ti, com a nossa vida no altar, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos, Pai, quando há farisaísmo em nós. Perdoa-nos, Senhor, quando queremos passar por cima da Tua palavra, Senhor. Quando não somos humildes para reconhecer que somos pecadores também. Perdoa-nos, Pai. Nos limpa nessa noite para experimentarmos da Tua ceia, do Teu banquete de comunhão, do Teu banquete de vida, Pai, do Teu banquete que nos aceita como filhos e filhas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nós Te louvamos. Se há alguém aqui no nosso meio nessa noite, que ainda não Te recebeu como Senhor e Salvador, eu queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração. Senhor, eu abençoo o meu irmão e a minha irmã. E Te peço, escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida, Pai. Que ela tenha uma aliança contigo, que ele veja a Tua glória, Pai. E o Senhor faça deles, Pai, nova criatura, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Nossos irmãos vão, aleluia, vão até você, vão entregar o cálice, vão entregar o pão e o vinho. Você que está nos visitando, se você faz parte de uma igreja, ou se você fez essa oração junto comigo, aceitando a Jesus como Senhor da sua vida, você é convidado a participar dessa ceia junto conosco, né? E temos a alegria e o prazer de participarmos juntos. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Oh Deus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, meu irmão. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Esse pão é símbolo, representa o seu corpo que foi humilhado, ferido, machucado na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados. O seu corpo que sofreu, o corpo que viveu a humilhação, que teve que carregar a cruz e a coroa de espinhos, que teve que ouvir aqueles homens maus dizendo: desce daí se tu és o Filho de Deus, que teve que escutar o que não devia, que foi açoitado, machucado. Aleluia, aleluia. E esse corpo foi o mesmo corpo que depois ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida. Jesus, na noite que foi traído, Ele comeu o pão. E assim, ao comermos do pão, nós lembramos desse sacrifício, nós lembramos daquela ceia, nós lembramos de que um ciclo se fechou para que outra coisa nova começasse.
para que o novo de Deus acontecesse. Comamos do pão, irmãos, e vivamos o novo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não só perdoa as nossas iniquidades, as nossas transgressões, mas Ele limpa, Ele sara todas as nossas enfermidades. E o vinho novo, irmãos, tem esse poder, o poder de nos curar, o poder de nos libertar, o poder de nos dar vida, o poder de ser remédio na nossa vida. Aleluia. Glória a Jesus. Que ao tomarmos desse cálice, você receba a cura de Deus. Que ao tomarmos desse cálice, o novo de Deus na sua saúde, na sua vida, se estabeleça para a honra e glória do nome do Senhor. Tomemos do cálice em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Glória a Deus.